Eu acho que o objetivo com a sua propaganda é esse, é despertar no teu cliente essa sensação de, obrigada por existir, obrigada por ter colocado isso aqui no mundo, porque era isso aqui que eu precisava. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Profissão Maquiador. Eu sou a Laura Devides. Aqui é a Ana. E eu tenho uma coisa pra te contar. Maquiador que é bom não precisa fazer propaganda. Essa é a maior mentira que alguém pode te contar na sua carreira. Vamos fazer uma analogia? Imagina que o Steve Jobs foi lá e ele criou o iPhone. E aí ele achou aquela coisa genial, né? Porque o iPhone é uma coisa incrível, uma coisa que não existia, uma coisa sem botão ali, que resolvia os nossos problemas que a gente nem sabia que a gente tinha e que a gente precisava. Só que aí ele achou que aquele troço era tão maravilhoso, tão genial, que ele colocou todo o talento dele naquilo ali, que por si só o iPhone ele ia se vender. Imagina que aquele produto tão incrível, cheio de funcionalidades, aquela coisa maravilhosa, não ia chamar a atenção das pessoas. Óbvio que ia. Imagina se ele pensasse que porque aquele produto era tão incrível, ele não tinha que fazer nenhuma propaganda. Porque por si só, aquela coisa ia se espalhar sozinha. Se ele não colocasse nenhum dinheiro em propaganda, se ele não fizesse nenhuma propaganda, o iPhone ele não ia ser vendido. E daí, se o iPhone não fosse vendido, ele não ia ter a chance de fazer o iPhone 2, e daí fazer o iPhone 3, e daí fazer o iPhone 4, e aí construir uma empresa, né, gigantesca e ficar milionário, bilionário, sei lá quanto de dinheiro que ele tem. Imagina aqui agora que você tem esse talento de iPhone, que você tem um talento como o Steve Jobs tem um talento para criar um iPhone, você tem um talento aí dentro de você para deixar as pessoas mais bonitas, para deixar as pessoas caracterizadas, para embelezar uma capa de revista. Eu não sei qual é o seu talento. Imagina que se você não colocar propaganda, que se você não fizer a sua propaganda, você vai privar o mundo de ter acesso àquela coisa que só você tem pra dar. Exatamente. E como você falou, fazendo analogia com o iPhone, se você como maquiador desenvolve muito o seu talento e aí você acha, a minha maquiagem por si só é maravilhosa, não preciso investir em propaganda. Tecnicamente, tô perfeita. Não preciso desenvolver essa parte, daí o seu investimento, o que você botou ali, a sua energia vai acabando. E com isso, você não tem a oportunidade de reinvestir na sua carreira. Nossa, que é, tipo, total. quando você faz propaganda, a ideia é que da quantidade de dinheiro, né, de esforço que você tenha feito, volte uma quantidade de maior, cliente, de dinheiro e tudo mais. E daí, com isso, você tem a oportunidade de reinvestir no seu kit, de comprar um ring light, de comprar um celular melhor pra tirar foto. Comprar um curso que te ensine alguma outra coisa, um produto. Fazer um cartãozinho, como a gente falou no vídeo aqui. Exatamente. Esse mito de que quando uma pessoa ela é muito talentosa, ela deve ficar com vergonha de fazer propaganda, que só produto ruim faz propaganda, hoje em dia a gente tem a nossa atenção extremamente espalhada, né? A gente tem informação demais em todos os lugares. Então, se você não conseguir criar um canal para você direcionar o cliente que você quer, para ele ver, enxergar que você existe, enxergar o seu produto e como você trabalha, simplesmente você não existe. Simplesmente você não existe, é exatamente isso. E eu acho que existe também um mito, uma conotação ruim de propaganda. Por algum motivo é associado que o profissional que tem que fazer a sua propaganda, então ele não é bom o suficiente, ele não é talentoso o suficiente. E é o contrário disso. O talento você tem que ter a hora que a pessoa sentou na tua cadeira e aí você entrega aquele trabalho perfeito, maravilhoso, incrível. Mas até a pessoa estiver sentada ali na sua frente, tem um caminho gigantesco que cada dia mais eu tô percebendo que não é natural pras pessoas, porque todo dia tem um monte de inbox lá no Instagram do Profissão Maquiador. Se você não segue a gente, por favor, siga, porque eu tô lá todos os dias. Cada dia mais tem gente falando isso, que não sabe o que fazer, que já fez curso, que acha que é talentoso, mas que o cliente não aparece, que o cliente não brota, sabe assim? E realmente o cliente não vai brotar, porque é como se fosse uma roda, e essa roda ela precisa de um impulso, assim, sabe? Assim, ela não começa a girar do nada. Não é nascer talentoso que faz girar essa roda. A gente pode ver isso também no vídeo da Anitta, que a gente já conversou sobre isso. Vocês podem ver aqui que não é só sobre talento, é sobre quem trabalha duro, é sobre quem faz a sua propaganda, é sobre estar o cliente certo na frente do profissional certo. E eu acho que isso não é só a propaganda que faz, mas a propaganda é um tijolo muito importante dentro disso. E uma das coisas que eu senti muito falta durante a minha carreira é que ninguém nunca me falou isso. Honestamente, eu fui aprender isso de outros fields, de outras áreas
que eu vi assim, tipo, pra vender um livro as pessoas fazem propaganda, pra vender um celular as pessoas fazem propaganda, pra vender qualquer coisa tem propaganda, um carro, pra vender serviço tem propaganda. Então por que maquiagem não vai ter propaganda? Por que a gente é diferente E por que nesse eu nível? deveria me sentir mal ou pra baixo ou inferior ao querer fazer propaganda, ao querer entender como se faz propaganda? Eu lembro um livro que eu tava lendo, que eu até tava relendo esses últimos tempos, se eu não me engano, é O Segredo da Mente Milionária. E o autor do livro tava falando sobre um outro autor, que é o autor daquele livro bem famoso que chama Pai Rico, Pai Pobre. E daí ele tava falando de uma entrevista que esse autor deu pra uma jornalista. E quando ele chegou na entrevista, ele já tinha lido alguns artigos dessa jornalista e comentou, falou assim, nossa, você é muito talentosa, parabéns, tô feliz de dar uma entrevista pra alguém que escreve tão bem quanto você. E ela ficou, tipo, deslumbrada, falou, velho, esse cara, autor de livros que tá nas listas dos mais vendidos no mundo inteiro, falar isso de mim. E daí ela conduziu toda a entrevista, e quando foi no final da entrevista, ela falou assim, já que você mencionou que eu sou muito talentosa, eu queria uma dica do senhor de como que eu também posso me tornar assim como o senhor. Daí ele falou assim, olha, a melhor dica que eu posso te dar é você fazer algum curso que te ensine a parte de propaganda e marketing, pra você saber vender, pra você ser bem sucedida. E daí ela ficou, tipo, horrorizada, ela ficou chocada e ofendida e falou assim, acho que o senhor não entendeu. Eu sou uma autora de livros. Eu escrevo, tipo assim, eu tô querendo escrever um livro, eu sou talentosa, eu quero escrever. E daí ele pegou e perguntou pra ela, como que você me chamou? Daí ela falou assim, o senhor é um autor de best-sellers, os livros mais vendidos. Ele falou, você entendeu? Eu não sou o melhor autor do mundo. Eu sou o autor mais vendido. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, pra eu estar na lista dos autores mais vendidos, eu tive que aprender como vender. E é isso, existe essa coisa ruim, né, da aura ruim da venda, que eu acho também que tá relacionado com a gente olhar... Quando a gente não sabe aonde que a gente tá na nossa carreira, a gente quer emular a nossa carreira com quem tá muito lá na frente. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu era assistente, como eu falo no livro, né, Viver de Maquiagem, eu era assistente do maior e melhor maquiador de noivas da minha cidade. Realmente, ele não fazia propaganda, mas ele tinha quantos anos de carreira? Sei lá, 20 anos de carreira? 15 anos de carreira? Ele já era conhecido pelo boca a boca. E aí, quando a gente olha, o que a gente pensa? Então, o meu trabalho só vai ser reconhecido quando tiver o boca a boca, a coisa orgânica, a coisa de um falar pro outro. Só que eu acho que sempre existiu, mas hoje em dia nunca foi tão fácil você dar um empurrão pro boca a boca, entendeu? Tipo assim, tem gente hoje que tá precisando de uma maquiadora. Hoje, tem gente que está precisando de um maquiador ou de uma maquiadora, seja pra qualquer coisa, Teve um dos vídeos aqui que eu falei que só aqui na Irlanda gasta-se 9 milhões de euros por dia com coisas de beleza e saúde. Tipo assim, é uma coisa absurda, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho certeza que hoje, agora, tem alguém procurando um maquiador. Se você tá esperando boca a boca acontecer, tipo, vai demorar muito tempo. Você pode acelerar isso. Mas eu também não tô falando, tipo, vai lá e faça um outdoor que custa muito mais do que você pode pagar, entende? Tipo, tem que saber ajustar. É um ajuste muito fino do tanto que você pode investir de propaganda, porque também não é só isso. Essa propaganda, ela tem que ser de bom gosto, ela tem que falar com a pessoa certa, ela tem que te trazer retorno, porque também só a propaganda pela propaganda, também, você tá gastando dinheiro à toa, entendeu? Tipo, a pessoa tem que ver essa propaganda e alguém tem que voltar, entendeu? Pra você conseguir se pagar. Pra você fazer 1000 flyers e sair jogando. Não adianta fazer flyer, porque não é assim mais que as pessoas compram, entende? E aí eu acho que também isso tudo tem a ver com a história do Instagram ser uma vitrine de graça. Óbvio, a plataforma, gente, todas as plataformas, elas vivem de propaganda. E quando, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo, mas a maneira como as plataformas sobrevivem elas começam dando, tipo assim, toda foto que você postar, todo mundo do seu feed vai ver. Depois eles cortam isso. Tanto que agora, sei lá, o Instagram entrega pra 10% dos seus seguidores. O resto ele cobra, entende? Eu também não tô falando pra você sair lá correndo e fazer sua propaganda, porque existe um ajuste fino, que eu acho tão importante, esse ajuste fino da propaganda, que um dos módulos extras do curso Business da Maquiagem é sobre fazer a sua propaganda, sabe assim? Porque é muito importante, tem vários detalhezinhos, assim, que... E não, assim, eu não sou expert nisso, tem um monte de gente aqui no YouTube que ensina muito melhor do que eu, só que é isso, é de você, primeiro, tirar o preconceito de entender que a propaganda faz parte do negócio, tipo aquele jargão mais, assim, batido, mas realmente faz parte, e depois ajustar como é que a propaganda vai desempenhar o papel
correto na sua estratégia de carreira, que não vai comer todo o seu dinheiro e que vai te trazer retorno de alguma forma. É um ajuste ali muito fino. Sim, eu acho que também o que tem muito desse preconceito é aquela sensação da venda forçada. De você tá querendo vender pra alguém que não quer comprar. Sabe aquela sensação que você tá indo na loja e o vendedor fica ali te empurrando uma coisa, uma venda casada, uma coisa chata. Mas eu acho que quando é a propaganda pra você encontrar quem precisa ou quer o seu serviço, tipo, é o match perfeito. É uma coisa bonita, porque a pessoa fica feliz de ter encontrado o seu serviço. Por isso que tudo faz parte de uma coisa maior, né? Da estratégia toda. Se você já tem o seu nicho, que é, por exemplo, pele negra, que a gente já falou aqui também no outro vídeo. E aí você vai encontrar justamente a pessoa que tá procurando um maquiador que entenda a pele dela, que tenha produto pra pele dela. É uma coisa incrível. É um casamento perfeito. É tipo, é quase a sensação de que você tá fazendo um favor pra aquela pessoa. Eu tava contando essa história, eu lembrei, eu ando muito de bicicleta aqui, né? Embora minha bicicleta foi roubada. Chama a polícia. Mas eu ando muito de bicicleta. E no verão, a gente tá de vestido e anda de bicicleta. E existe um problema com isso, que o vento bate e meio que a tua calcinha aparece. Que deselegante. Totalmente. E daí você pode usar short, não sei o quê. Tipo assim, eu uso. Só que ainda assim, tipo, a saia levanta, fica uma coisa esquisita, sabe assim? E aí um dia, eu recebi um flyer na minha bicicleta, e aí eu vi que a pessoa deixou só nas bicicletas, que eles faziam, era uma marca francesa, que fazia um negócio que é tipo um clips, não é um clips, é tipo um pregador, que tem um negocinho que você prega, tipo, no banco da bicicleta e na sua saia. Então, quando, tipo, o vento bate, a tua saia não levanta. E aí, e por coincidência, eu tava de vestido aquele dia, e aí eu pensei nisso. Foi assim, uma coincidência que no mesmo dia eu tinha pensado, puta, tipo, ficar pelada aqui na rua, sabe assim, uma coisa esquisita. E aí eu vi aquilo. E quando eu vi a solução daquele problema, eu fiquei assim, meu, isso aqui é perfeito, entendeu? Não é tô aqui na rua entregando pra quem for, é tipo assim, meu, bateu exatamente com o meu problema ali, e é uma solução viável e que eu tava procurando, então não é chato, entendeu? Tipo assim, é o contrário, meu, muito obrigada por oferecer, por ter pensado criado nisso. E investido pra aquele produto existir. Eu acho que o objetivo com a sua propaganda é esse, é despertar no teu cliente essa sensação de, meu, obrigada por existir, obrigada por ter colocado isso aqui no mundo, porque era isso aqui que eu precisava. Aí eu odeio ficar falando de mim assim, porque mas eu vou dar um exemplo que eu conheço, que é da minha carreira. Eu sinto que quando existe e sempre existiu o nicho de maquiagem natural. Sempre existiu. Eu sempre gostei disso, embora não foi todo o tempo que isso era popular. E a sensação quando eu encontro a cliente que também gosta de maquiagem natural é o que elas me falam. Elas falam, meu, muito obrigado por fazer isso, porque aquele outro jeito não funciona pra mim. Esse jeito funciona e esse era o jeito que eu queria. Então é sempre, o nosso objetivo tem que ser sempre despertar na tua cliente aquela sensação de, meu, obrigada por me vender isso. Sabe assim, você quer sensação melhor do que essa? De tipo, você ser pago pra fazer uma coisa que é tão bom pra cliente quanto é bom pra você. Sabe assim, E eu acho que a propaganda, ela participa disso enormemente, assim, né? Ela tem um papel grande. Esse deve ser o seu objetivo e o seu foco ao fazer propaganda. Não só vender pra qualquer um, vender a qualquer custo. Mas também tem a coisa assim, de que a propaganda na hora errada, no momento errado da sua carreira, também pode te ferrar. Porque se você não tá pronto, se você não decidiu algumas coisas, se você não alinhou a tua estratégia, as chances são que você só vai gastar dinheiro à toa, entende? Que você vai conseguir o mais difícil, que é botar o dinheiro ali, alguém até vai voltar, mas aí você não tem as respostas pra dar pra tua cliente. Você não sabe nem que você faz X ou Y de maquiagem, sabe assim? Tipo, se a coisa tá meio bagunçada, também não adianta. A propaganda, ela tem que estar muito bem posicionada na estratégia geral do crescimento da sua carreira. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, assim. Inclusive, no curso, a gente colocou assim, no módulo bônus, porque enquanto você não tem outras coisas, assim, muito redondas, muito alinhadas, também fazer propaganda não necessariamente pode ser pra você. Não é assim, faça propaganda, não é uma resposta... Comecei ontem a fazer propaganda. Vou fazer propaganda agora pra minha cidade me conhecer. Não é isso. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E o seu comentário. Você já faz propaganda? Como que você faz a sua propaganda? Eu quero muito ouvir de você. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Um beijo. E até mais. Tchau.